A situação do Campeonato Paulista, principalmente envolvendo Santos e Palmeiras. Em 90 minutos, se joga a emoção dos 90 minutos e o futuro no campeonato. O Palmeiras ainda tenta a segunda vaga no grupo C. O Santos ainda precisa de pontos para fugir do rebaixamento. Não é hora de achar culpado em lugar nenhum, muito pelo contrário. É dar calma para essa molecada, eles estão no processo de maturação. Um gol no último minuto significa esperança. São Bento e Inter de Limeira estavam empatando em 1-1 quando, nos acréscimos, Diego Tavares deu a vitória ao time de Sorocaba e segue a luta para não cair para a segunda divisão estadual. O Santo André também venceu por 2-1. O êxito contra o Mirassol deixou o time do ABC muito perto da permanência na elite do Paulistão. Numa batalha pesada, Botafogo e Novo Horizontino ficaram num empate em 2-2. O mandante ainda não se garantiu na próxima fase da competição. O Botafogo respira aliviado, não corre mais o risco de cair. A Ferroviária passou com vitória magra diante do Ituano, 1-0. Com isso, a equipe de Araraquara está garantida na sequência do estadual. O Ituano não cai mais, só que não tem mais chance de classificação. Para a gente entender o que vem por aí, domingo vamos viver a última rodada da primeira fase do campeonato estadual. 3 confrontos para as quartas de final do Paulistão já estão definidos, mas tem um grande que ainda não se garantiu na próxima fase e outro que ainda luta para não cair. Veja o que já está certo e o que ainda precisa ser definido. No grupo A, a classificação não muda mais. O Corinthians é o líder com 22 pontos ganhos. A Inter de Limeira tem 15. O Botafogo, que não corre mais o risco de cair, tem 11. E o Santo André está com 10. No grupo B, os 2 classificados são o líder São Paulo com 26 pontos e a Ferroviária, que tem 18. A Ponte está com 13 e não alcança mais os concorrentes. O São Bento segue na luta, tem 9 pontos. O grupo C tem o Red Bull Bragantino classificado, mas ainda não garantido em primeiro com 22 pontos. O Novo Horizontino está com 19 e ainda pode ser alcançado pelo Palmeiras, que tem 18. O Ituano está com 13. O grupo D tem os 2 já garantidos nas quartas de final. Mirassol com 17 e Guarani com 14 pontos. Difícil, mas o Bugre ainda pode terminar em primeiro. O Santos tem 10 pontos ganhos e ainda luta para não cair. E o único já rebaixado, São Caetano, está com 3 pontos. A rodada que resta e o que falta para cada um. O Botafogo de Ribeirão, que não cai mais, enfrenta o Red Bull Bragantino, que precisa de um empate para se garantir como primeiro colocado do grupo C. O Corinthians, que não perde mais a liderança do grupo A, pega o Novo Horizontino, que não está garantido nas quartas, mas ainda pode ser líder se vencer e o Red Bull perder. O Mirassol precisa de um empate contra o já classificado São Paulo para se garantir na ponta. O Bugre enfrenta a Inter de Limeira fora de casa e precisa de uma goleada e de torcer para o São Paulo derrotar o Mirassol para ficar na liderança do grupo D. A Ponte, que já não corre o risco de cair, recebe o Palmeiras, que ainda não chegou às quartas de final. O Verdão precisa ganhar e torcer para o Novo Horizontino não vencer o Corinthians. O São Caetano, já rebaixado, faz um jogo sem emoção contra a Ferroviária, que está garantida em segundo no grupo do São Paulo. A coisa vai pegar mesmo no duelo entre Santos e São Bento. Os 2 precisam de pontos para fugir da vaga que resta para o rebaixamento. Esse é o lado dramático do estadual. Estadual que tem outro lado para se ver. 3 dos 4 duelos já estão definidos para as quartas de final. É em jogo único, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Pelo grupo A, o Corinthians vai duelar contra a Inter de Limeira. Pelo grupo B, o São Paulo vai receber a Ferroviária. Pelo grupo D, por enquanto, o Mirassol vai decidir em casa contra o Guarani. No grupo C, hoje, o Red Bull Bragantino faria duelo contra o Novo Horizontino. Mas o verde do Palmeiras é de esperança. Ainda tenta chegar para encarar a equipe de Bragança Paulista. Andamos sempre num turbilhão de emoções, por isso é que um jogador de futebol e nós que trabalhamos temos que ser muito equilibrados. E o verde mantém seus sonhos depois de vencer o Santos. Vitória em clássico valendo o futuro no campeonato é mesmo para comemorar.